Olá, seja bem-vindo! Esse vídeo é um vídeo muito especial e eu quero dedicá-lo aí a dezenas de centenas de conselheiros tutelares por todo o Brasil que nesse próximo dia 9 de janeiro de 2016 estão encerrando seu mandato. Quer dizer, nos últimos anos, zelaram por direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo vídeo, quero expor aqui o meu lamento no que diz respeito à Lei Federal 12.696 de 2012, que não foi competente para solucionar a questão da recondução. Particularmente, eu penso que a regra de apenas uma recondução deveria ter caído na 12.696, mas o legislador, infelizmente, não entendeu assim. É preciso reconhecer que nós temos aí um exército de zeladores por direitos humanos de crianças e adolescentes que se capacitaram, que estudaram, que experimentaram essa lida por um período importante, que poderiam sim continuar contribuindo dentro do Conselho Tutelar. Então, particularmente, é uma lástima, né, a 12.696 não ter resolvido essa questão. A 12.696 de 2012, ela foi competente, por exemplo, para solucionar a questão da possível remuneração ou não. Lembra? Antes da 2012, o Estatuto do Adolescente dizia, né, deixava, na verdade, para o prefeito municipal a opção, né, de remunerar ou não o conselheiro tutelar. E existia, né, até 2012, passou a existir depois de um tempo, imagino que não exista mais, né, mas conselheiros tutelares não remunerados. Hoje isso não é permitido mais. Então a 12.696 ela foi competente para isso. Foi importante, ela conseguiu atingir esse objetivo. Outra coisa importante que a 12.696, né, fez acontecer é que a questão dos direitos sociais e trabalhistas, que é o tema desse vídeo, né, passou a ser direito de todos os conselheiros tutelares em todo o território nacional. Porque antes da 12.696 de 2012, o gestor que escolhia pagar o 13º, permitir férias, remunerar essas férias, dar um terço a mais, né? Era uma opção do gestor, do prefeito municipal. E a 12.696 também resolveu isso. Bacana, né? Hoje todo conselheiro tutelar tem os direitos trabalhistas reconhecidos em lei federal. Mas, como eu acabei de falar, a 12.696 não foi competente para retirar essa questão da regra de apenas uma recondução. Então, chegou o momento de falar com esse amigo conselheiro tutelar que zelou por direitos humanos de crianças e adolescentes por todo esse período, mas que agora está deixando o cargo. E aí, quais são os direitos deste conselheiro tutelar? Bom, de cara, né, é preciso dizer que, infelizmente, não existe um acerto final, como acontece aí na iniciativa privada, né, quando o funcionário ele é dispensado ou termina ali o contrato de trabalho. Né? Há um acerto, né? Em alguns momentos dá um recurso razoável, inclusive, né? esse final de relacionamento, né? Não é o caso do conselheiro tutelar, infelizmente. Porém, conselheiro tutelar, preste atenção, tá? Em especial os municípios que não regulamentaram a Lei Federal 12.696 em suas leis municipais. É disso que se trata esse vídeo. Vamos primeiro esclarecer quais são os direitos garantidos no Estatuto agora, lá no artigo 134, né? O artigo 134, ele foi modificado pela 12.696 de 2012, né? Então, se você abrir o seu Estatuto aí, você vai encontrar lá no artigo 134 do Estatuto do Adolescente os seguintes direitos, tá? Primeiro, cobertura previdenciária. E eu quero explicar do que se trata a cobertura previdenciária, que talvez quem está me assistindo agora não sabe do que se trata, né? Gozo de férias de 30 dias, férias remuneradas com mais um terço, né, de salário, licença maternidade, licença paternidade, né, e eu incluo aqui licença adotante, e a tal da gratificação natalina, né? São esses os direitos sociais e trabalhistas inseridos aí pela Lei 12.696 e constam lá no artigo 134. Queria falar um pouquinho de cada um desses direitos primeiro. Tá? Vamos lá. Do que se trata, então, a cobertura previdenciária? Bom, a cobertura previdenciária, ela vem, né, ela surge daquela contribuição obrigatória, naquele desconto obrigatório que é feito no seu pagamento, que é o tal do INSS, né? E esse desconto está aí, né, no valor de 11%.
é um valor razoável, né? E eu quero alertar aqui o conselheiro tutelar que talvez no seu município esse desconto deveria ser um pouco menor. Qual que é a diferença? Primeiro você tem que questionar lá no Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, que é onde deve ser rodada a folha de pagamento do conselheiro tutelar. Preste atenção nisso, tá? Eu tenho notícias de que em muitos municípios, quem faz o pagamento, quem roda o pagamento, a folha de pagamento do Conselho Tutelar, é o Conselho Municipal dos Direitos, lá na sua secretaria. Isso está errado, tá? Como o conselheiro tutelar é considerado um servidor público, existem jurisprudências, né? Inclusive a jurisprudência do ministro Nelson Jobim é a principal delas, que equipara o conselheiro tutelar ao servidor público. Né? Como servidor público, a folha de pagamento deve rodar lá, né, no RH, no Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Tá? Então você tem que ir lá no Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e fazer a seguinte pergunta. Este município, né, o meu município, ele optou por um regime próprio de previdência social? É essa a pergunta, tá? O nosso município, este município que eu trabalho como conselheiro tutelar, ele optou por um regime próprio de previdência social? Se a resposta é sim, de fato o desconto é de 11%. Agora, se a resposta for não, aí a contribuição ela acontece seguindo uma tabela, né, que é alterada, que é reajustada todo ano, uma tabela que começa com 8%. Então, dependendo do seu salário, o desconto pode ser de 8%. Aí você pensa, de 8% para 11%, há uma diferença razoável, sim. E no final do mandato, que agora é de 4 anos, dá um valor significativo. Então, primeira conferência, vai lá no Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e faça essa pergunta. O município optou por um regime próprio de previdência? Se a resposta for sim, o desconto é de 11%. Se a resposta é não, aí tem que procurar a tabela que começa com 8% de descontos. Eu fiz essa divulgação há uns meses atrás, aqui na internet, e eu recebi o feedback de uma dezena de conselheiros tutelares que viram que o desconto estava sendo de 11%, enquanto devia ser de 8% ou 9%. Né? E aí requereram a devolução, né? Com razão, né? E dá um recurso razoável aí, desde quando começou a ser recolhido isso. Tá? Mas, voltando para cá, né? O que é a cobertura previdenciária? Se você olhar lá no artigo 134, é o primeiro direito que a 12.696 garantiu para todos os conselheiros tutelares, né? Desde o dia 25 de julho de 2012. Bom, a cobertura previdenciária, que brota aí, né, que surge através dessa contribuição de 11%, se é o seu caso, é o que te dá direito, por exemplo, à aposentadoria. Então, esse período que você esteve como conselheiro tutelar, se você contribuiu com o INSS, então todo esse tempo já conta, já vai sendo computado como tempo de contribuição para você se aposentar lá, né, futuramente. Então, você não perde isso de forma alguma. É através desse 11%, né, dessa contribuição com o INSS, que lhe dá a cobertura previdenciária, que você também tem direito ao salário maternidade. Quer dizer, durante a licença maternidade, você recebe, né? Salário família. Né? Você tem direito ao salário família? Tem que se enquadrar lá na faixa, né, de recebimento. Talvez você se enquadre e tem direito ao salário família desde o dia 25 de julho de 2012. Tá? Auxílio doença. Foi necessário se afastar por uma questão de doença, né? Você também tem direito ao auxílio doença e auxílio acidente. Olha que interessante. Tudo isso surge da contribuição dos 11% do INSS, se, claro, o seu município optou por um regime próprio, tá? Se não, é 8%, como eu acabei de explicar. Também contribuição do INSS, cobertura previdenciária, tem direito à pensão por morte, né? Infelizmente, nós tivemos aí notícia de conselheiros tutelares morrendo, né, no exercício da função ou não, mas tem aí a pensão por morte e também o auxílio reclusão. Olha só que interessante, né? De vez em quando a gente tem alguns debates sobre o auxílio reclusão, quem contribui com o INSS, né? Talvez a família aí vai ter acesso ao auxílio reclusão. Então, cobertura previdenciária, que é o primeiro direito social garantido lá no artigo 134, surge aqui, né, esses direitos dentro do direito à cobertura previdenciária. Ok? O segundo direito, né, tá ali, gozo de férias remuneradas. Quer dizer, todo trabalhador tem direito de descansar por período de 30 dias, tá? E o conselheiro tutelar também tem esse direito.
Muitos municípios já reconheciam esse direito lá atrás. É o caso do meu município, né? Eu, quando entrei no Conselho Tutelar, isso em 1990 e tanto, né? Nós já tínhamos direito a férias remuneradas, mas não tínhamos o direito a 1/3. Então, nós saímos de férias, recebíamos o salário, então as férias eram remuneradas. Férias remunerada é assim, 2 dias antes de você sair de férias, você tem que receber o salário que você receberia depois de 30 dias. Adianta-se, né, esse recebimento. Por isso que no outro mês você não tem salário, tem que se programar para isso, né? Mas nós não tínhamos aqui o direito a mais 1/3 do valor do salário, né, recebido. Desde o dia 25 de julho de 2012, tem direito a férias remuneradas com mais 1/3, né? A partir desse direito, eu recebi em alguns momentos pergunta do tipo: eu posso vender 10 dias de férias? Né? Pode. O funcionário público pode vender pelo menos, né, no máximo, na verdade, né? No máximo 10 dias de férias, 1/3 das suas férias, e receber esse valor. Quando a gente fala de vender férias, aí nós temos aí 2 vontades, 2 desejos, né? O empregador tem que desejar e o empregado, no caso, falando do conselheiro tutelar, não é um empregado, né? Mas você está entendendo, né? E também tem que desejar, né? O empregador não pode obrigar o funcionário, né? No caso, o conselheiro tutelar, a vender 10 dias, mas também o conselheiro tutelar, ou o funcionário, ou o empregado, não pode obrigar o patrão a comprar. Então, essa coisa tem que ser, né, de consenso, os dois lados, né? E aí, alguns municípios, uma questão econômica que se vive, né, atualmente, não tem comprado férias de nenhum funcionário público. Também não vai comprar do conselheiro tutelar. Mas o município pode. Tem o direito de vender? Tem. Como o funcionário público tem. Lembre-se que a prefeitura deve dar o mesmo tratamento para o conselheiro tutelar que ela dá para qualquer funcionário público. Porque ele é um funcionário público durante o exercício da função. Não tenha dúvida disso, tá? E como que se faz para tirar férias? Né? Outra questão importante se esclarecer aqui. Né? Como é que deve ser feito esse calendário? Bom, não existe uma regulamentação superior federal, o estatuto não fala como se tira as férias. Né? Desconheço leis estaduais disciplinando isso. Tá? Fiz uma pesquisa, não encontrei nada a respeito. Então, fica para que as leis municipais resolvam a questão das férias. No que está falando, Luciano? Na questão da ordem, da escala, como se dará? Porque você tem direito a férias depois de 1 ano trabalhado, né? E aqui no meu município foi resolvido da seguinte forma, isso há muito tempo já. Vou citar o meu município porque eu penso que é uma boa experiência nesse sentido, tá? Eu lembro que nós tirávamos férias referente ao 1º ano de mandato no 2º ano, não é? Então nós fazíamos uma escala e eu penso, é a minha opinião, que tem que ser na sequência, né? 5 meses, tirando 5 meses, e aí nós sorteávamos entre os 5, depois que sorteava, a gente negociava com o outro, não quero esse mês, eu quero o outro, e chegávamos a um consenso e informava o Conselho Municipal, nós informávamos o RH da Prefeitura, né? Mas era uma sequência de 5 justamente para chamar um suplente. E o suplente ficar 5 meses seguidos. Não tem como, né? Não fica bacana. O suplente não vai aceitar vir tirar 15 dias de férias, 5 dias de férias, aí tira 1 mês de um, aí pula 2 vezes, aí não há suplente que queira um sistema dessa forma. Então, repetindo, não existe uma regulamentação federal, isso tem que ser feito no município. Eu penso que o melhor é dessa forma. 5 na sequência, tira-se férias referente ao 1º ano no 2º, referente ao 2º ano no 3º. Mas e as férias do 3º ano? Bom, aqui foi resolvido dessa forma, consta em lei, que as férias referente ao 3º ano serão tiradas no 3º ano mesmo, não tem como. Porque encerra o 3º mandato, você vai tirar férias. Né? Então, no 3º ano, nós tiramos 2 férias de 30 dias. Né? Foi assim que foi resolvido. Tá? Então, é preciso constar isso em lei. E os conselheiros tutelares têm que começar a se empoderar dessa coisa da lei municipal. Né? Eu penso que os conselheiros tutelares vivem muito alheios à questão da lei municipal. Tá? Tem que ler, olha, está desatualizado, ela não consta isso, vamos mudar, não é? E cobrar isso do Conselho Municipal, cobrar isso do gestor, ir à Câmara fazer pressão, porque algumas questões, inclusive, podem ser mudadas na Câmara, né? Mas vamos lá, vamos supor que não tirou férias, não foi possível tirar férias, eu tenho férias vencidas. Bom, aí
entra-se numa questão onde eu vou usar aqui a palavra empregador e empregado, porque na ausência de uma legislação própria, nós podemos nos espelhar na legislação trabalhista, né? Então, para que você possa entender, né, o empregador, no caso a Prefeitura Municipal, através do Conselho de Direitos, enfim, o Recursos Humanos da Prefeitura, tem que estar atento quanto às férias dos conselheiros tutelares, não é? E aí tem que, falar, saiam de férias, né? Disciplinar isso. Agora, se não disciplinaram, ou talvez não permitiram tirar férias, não providenciaram isso, eu penso que essas férias não tiradas devem ser indenizadas. Você deve receber isso em dinheiro. Assim como quando o empregador dispensa um funcionário e esse funcionário tinha férias vencidas, tem que pagar. Então, na verdade, é possível, talvez, no final, ter um certo acerto, né? Olha, eu não tirei férias, né? Porque não foi possível, porque não deu tempo, porque nós estávamos sem suplente. Não importa o motivo, você tem férias vencidas, não tiradas, eu penso que você tem que ser indenizado. Repetindo, não existe uma lei disciplinando isso, no diz respeito ao conselheiro tutelar. E na ausência de uma lei específica, nós temos que olhar para uma lei que já disciplinou, né? Similar. E a lei trabalhista talvez seja melhor. Então eu penso que se você nunca tirou, ou tirou, ficou um ano sem, ou nesse último ano agora, de 2015, né, você não conseguiu tirar férias, eu penso que o município deve indenizar, né, porque você tem direito a férias remuneradas de 30 dias, com mais um terço, desde o dia 25 de julho de 2012. Isso está garantido em lei federal. Não tem discussão, né? Como diz aqui no interior, não tem choro, nem vela, nem fita amarela, tá? Então, falei um pouquinho sobre cobertura previdenciária, que surge ali da contribuição do INSS. Falei do direito a gozo de férias remuneradas com mais um terço, né? E agora é importante falar sobre licença maternidade. Até o dia 25 de julho de 1990, era um absurdo. Perdão, de 1990 não, de 2012, né? Era um absurdo. A conselheira tutelar garantia direitos humanos de crianças e adolescentes e não podia cuidar do próprio filho recém-nascido, porque não lhe era permitido se afastar, né, com licença maternidade. Não era um grande absurdo isso, conselheiro? Pois é. Repetindo, desde o dia 25 de julho de 2012, com a publicação da Lei Federal 12.696, toda mulher tem direito à licença maternidade. E aí a pergunta é, qual que é o período, Luciano? Quanto dura a licença maternidade de uma conselheira tutelar? Ora, se ela é uma funcionária pública, é o mesmo tempo que o funcionário público tem, né, de direito à licença maternidade. Antes, né, eram 4 meses, agora são 180 dias, 6 meses de direito à licença maternidade. Óbvio, lembre-se, conselheiro tutelar é um servidor público no sentido amplo, né, da interpretação. Por que o Luciano está falando isso? Porque existem jurisprudências equiparando o conselheiro tutelar ao servidor público. A jurisprudência mais importante é do ministro Nelson Jobim, tá? Então, sim, a menina, né, a mulher, a conselheira tutelar, tem direito a 6 meses de licença maternidade e, é claro, a estabilidade durante esse período. Então, o que isso implica? Olha que interessante. Se essa, né, conselheira tutelar dá à luz, aí vamos supor em novembro, em dezembro, né, até em janeiro, antes da troca, ela fica estável por 6 meses. Penso que isso é real, tá? Afinal de contas, tem estabilidade durante a licença maternidade. Vai receber o salário durante 6 meses, como toda funcionária pública, né? É isso que eu interpreto aqui da legislação, tá? Isso desde o dia 25 de julho de 2012, tá? Outro direito que o conselheiro tutelar tem agora, o homem, né? A licença paternidade. E aí, né? Enquanto a mulher aí tem direito a 6 meses, né? O homem tem direito apenas a 5 dias. Interessante, né? Como se o homem não fosse importante, o pai não fosse importante nesse momento, né? De nascimento do filho, né? Então ele só tem 5 dias. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para aumentar a licença paternidade para 30 dias. Aí houveram algumas emendas para reduzir para 15 dias, né? 5 dias é muito pouco. 30 dias, dependendo, né, como foi esse nascimento, talvez uma criança com algumas dificuldades aí na saúde, alguma deficiência, ou mesmo o bebê recém-nascido, né?
eu penso que o pai deveria ter mais direitos, sim. Mas hoje são 5 dias de licença paternidade. E por fim, a gratificação natalina. E aí, durante todos esses anos, depois de 2012, né, vez ou outra, algum conselheiro tutelar perguntava: mas Luciano, o que é gratificação natalina? Né? E aí eu me perguntava, por que o legislador não colocou 13º salário? Né? Então vamos deixar claro que gratificação natalina, abono natalino e 13º salário é a mesma coisa, tá? Não podendo haver aí essa interpretação de que por ser uma gratificação dá-se um valor qualquer. Não. O espírito, a alma da 12.096 é garantir direitos sociais e trabalhistas para o conselheiro tutelar. Leia-se aqui 13º salário, o valor total do salário que você recebe por mês, você tem que receber junto com todo funcionário público, tá? Se a sua prefeitura é daquelas que costuma adiantar, né, 50% do 13º alguns meses antes, né? Geralmente agora, em julho, agosto, né? Tem algumas prefeituras que fazem isso, você também tem que receber metade disso, tá? Se ela paga integralmente até o dia 20 de dezembro, né, você também vai receber integralmente. Tem que ser o mesmo tratamento que todo funcionário público recebe aí na sua prefeitura. Não pode ter diferença, tá? Então você também tem direito ao 13º salário, ou gratificação natalina, ou abono natalino. É a mesma coisa. Lembrando que como vai ter aí um saldo de dias, não é? Afinal de contas, a posse é no dia 9 de janeiro de 2016, você tem direito a esses 9 dias trabalhados, né, como acerto final. Né? Você só não consegue ter 1/12 para computação de 13º salário, porque você tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias no mês para ele computar como 1/12, mas os dias trabalhados você tem direito certamente. Agora a pergunta, né? Que talvez você está fazendo aí: o meu município não adequou a lei municipal conforme a 12.696. Meu município passou por cima dessa história como um trator, ignorou. Nós mandamos ofício, nós pedimos, nós fomos em reunião, nós fomos com o prefeito, nós acionamos o Ministério Público, nós fizemos tudo e simplesmente, né, o gestor aí, o Poder Executivo, passou como um trator sobre tudo isso, e desde 2012 nós não acessamos nenhum desses direitos. E agora, Luciano? Pois é, se o seu município não adequou a lei municipal conforme a 12.696, e o ideal é que tenha sido feito isso lá em 2012, né, e por isso não te garantiu nada disso, não tem outra forma de você solucionar isso sem ser através da via judicial. Tá? Não tem outro caminho. Você vai ter que contratar um advogado e entrar judicialmente requerendo todos esses direitos retroativo ao dia 25 de julho de 2012. Tá? Então, se você talvez trabalhou, né, está lá desde 2012 no cargo e não recebeu, por exemplo, nenhuma vez o 1/3 de férias, você vai entrar pedindo que esse 1/3 seja retroativo ao 2012, a 2013, a 2014, a 2015. Então já dá um recurso razoável. Minha prefeitura nunca pagou o tal da gratificação natalina, o 13º. Você vai entrar judicialmente para exigir 2012, 2013, 2014, 2015. Há sim chance de sucesso nessa empreitada. Afinal de contas, há uma lei federal garantindo desde o dia 25 de julho de 2012 que você tem todos esses direitos sociais e trabalhistas, né, garantido por lei. Né? Não há choro, nem vela, nem fita amarela. A exemplo disso, estão aí, né, inúmeros processos na justiça de professores que não receberam piso salarial nacional do magistério. Né? Você acompanha essa discussão? Existe um piso salarial nacional agora, não é? Os agentes de endemias também têm piso salarial. Então, o município não está pagando, então tem que entrar judicialmente para receber. E é possível receber aí retroativo desde o dia 25 de julho de 2012. Eu sou bem honesto nesse momento, tá? Preste atenção. Há 100% de chance de você ter sucesso e receber todo esse retroativo? Não, né? Eu não posso garantir isso, porque é uma questão judicial que vai ser julgada por um juízo. Porém, eu penso que há uma grande chance de você conquistar isso. Conselheiros tutelares que já deixaram o cargo, porque, por exemplo, teve a eleição por um mandato reduzido, ou tal do mandato tampão,
e aí eu já orientei, entre com uma medida judicial, né? Requeira isso na justiça, eu tive resposta positiva de alguns conselheiros tutelares, onde o município foi obrigado, em primeira instância, a pagar, e dá sim um recurso razoável. Então, o objetivo desse vídeo era, primeiro, esclarecer ali, um por um, dos direitos que a 12.696 estabeleceu, e esclarecer esse conselheiro tutelar, onde o município passou como um trator por cima da 12.696, não reconheceu nada, aí é uma medida judicial. Você vai ter que contratar um advogado e entrar com recurso pedindo para que desde o dia 25 de julho de 2012 o seu direito seja reconhecido, visto que uma lei federal garantiu. Bom, eu espero ter ajudado, cooperado com você, esclarecendo essas questões. E eu, de novo aqui, eu quero reconhecer que sem o conselheiro tutelar não existe conselho tutelar. E que é preciso valorizar mais aqueles que deixam cargo, né? Eu lembro que quando eu deixei a minha função como conselheiro tutelar, logo eu tentei me engajar, né, em outras situações, em outras áreas do meu município, porque eu queria pleitear uma cadeira no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, e eu tive sucesso, né? Então hoje eu não estou no Conselho de Direitos por uma questão de falta de tempo de permanecer no município e de me dedicar a isso, mas eu compus o Conselho Municipal dos Direitos em vários momentos aqui na minha cidade, e também é uma experiência bacana, conselheiro tutelar. Você está do outro lado, agora pensando política pública, é muito bacana, uma experiência. Não deixe de militar na área da infância, da juventude, e eu penso que todo esse conhecimento que você absorveu durante tantos anos pode e deve ser, né, aproveitado em outros setores, né, da sociedade civil organizada, até da própria prefeitura municipal, em programas, projetos, ONGs, né? Não deixe de militar, né? Seu trabalho durante esses anos foi primoroso, você se dedicou, você se esforçou, e certamente você detém um conhecimento muito importante que pode continuar aí, né, contribuindo com os direitos humanos de crianças e adolescentes na sua cidade. Tá bom? Bom, no final do vídeo, claro, vou pedir muito para que você, aí embaixo, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, tem um joinha ali, né, de gostei, curtir. Dá um curtir lá, vai ser bem bacana. E inscreve-se também no canal. Aqui embaixo tem um botão compridinho, escrito inscreva-se. Clica ali e se inscreve no nosso canal no YouTube, que toda vez que eu entrar ao vivo ou publicar um vídeo novo, você já recebe para ficar aí, né, conectado e ciente das novidades todas. Também gostaria muito que você curtisse a nossa fanpage lá no Facebook. Se você procurar Luciano Betiac, já aparece 3, né? O primeiro ali é uma fanpage, nós já passamos de 10 mil amigos, né, na fanpage. Um abraço para todo mundo, então você pode curtir lá. E eu gostaria que você me pedisse também, né, para te adicionar no perfil 2, né? O perfil 1 já está lotado, no perfil 2, para a gente continuar tirando dúvidas. Ainda restaram dúvidas? Posta lá no Facebook, que quem sabe a gente publica um novo vídeo ou responde ali para você na hora, né? Ou assim que dá tempo, obviamente. No mais, um grande abraço, tá? Que Deus te abençoe, que você siga aí um caminho de sucesso. Espero que ainda na área da infância e juventude. Até mais!